Vamos falar de coisas diabólicas. Eu vou tentar nesse vídeo criar uma relação entre três coisas: a carta do diabo no tarô, uma série que acabou de acabar, que trata sobre luto, que é WandaVision, e para isso eu vou ter que fazer uma versão extremamente spoilenta da série. E um programa de libertação emocional chamado Liberte, de uma psicóloga chamada Flávia Melissa. Esse programa é um programa online, eu fiz ele, foi muito legal, mas eu quero deixar claro que eu não entendo que ele prescinde o processo com o psicólogo, que é muito mais específico. Mas eu acho que ele pode ser muito interessante para que você desenvolva material e autoconhecimento, e esse material você acaba levando para a sessão do psicólogo. As coisas que são levantadas, suscitadas nesse programa, é super interessante você levar ele para um psicólogo. E eu também tenho as intenções de, nesses vídeos, explicar por que as pessoas que analisaram o seriado WandaVision, por que elas estavam tão impregnadas do personagem Mephisto, que é o diabo da Marvel, e um personagem que é chamado Pesadelo, que é um inimigo do Doutor Estranho. E eu vou tentar explicar de um ponto de vista do símbolo e psicológico por que faria todo sentido esses dois personagens estarem no seriado e como eles se conectam diretamente com essas outras três coisas. É isso. Porque eu sou desses que faz conexões entre as coisas. A carta do diabo no tarô. Bom, a carta do diabo tem vários significados, eu não vou entrar em todos eles. Para fazer essas conexões que eu quero fazer aqui, eu vou fazer um recorte sobre a questão do vício, do comportamento compulsivo e da ilusão, que é um dos significados que essa carta tem. Ela também tem versões de luz e de sombras, mas eu não vou entrar nisso. Então, se a gente pega a imagem da carta do diabo no tarô, num tarô chamado tarô mitológico, a gente vai ver a figura de o deus Pan. Ele está tocando uma flauta e ele segura por uma coleira duas pessoinhas embaixo. Essas pessoas, elas estão muito loucas. Parece pela imagem que elas estão dançando, que elas estão felizes, que elas estão em festividade. Que é um sentido também da carta do diabo, é os prazeres terrenos. Ele não trata de uma evolução espiritual. Ele fala de uma coisa muito chão. O que eu acho interessante, e aí tem tudo a ver com essa metáfora de ilusão e vício, comportamento compulsivo, é que eles estão se divertindo e tal, muito loucos, mas eles não percebem que tem uma coleira que prende eles ao Deus. Olha que metáfora bacana que é. De você estar muito se divertindo e você não percebe que, na verdade, isso não é uma liberdade, mas sim uma prisão. A outra imagem que eu trago é de um tarô muito bonito chamado Shadowscapes, que é de uma artista chamada Stephanie Puimun Lau. Eu vou deixar em algum lugar a referencial dessas duas cartas e do trabalho da Stephanie, que é muito bonito, assim. Nossa, eu acho... Hoje é o tarô que eu acho mais bonito de todos, assim. Mas isso é muito pessoal. Então, no tarô da Stephanie Puimun Lau, o diabo, ele tá dançando, é ele que tá dançando. E ele tem um coração entre as mãos dele, que ele tá manipulando. Embaixo do diabo, o diabo tá dançando em cima de uma gruta, e dentro dessa gruta tem uma pessoa que está acorrentada. Ela está numa posição de quem está fechado, de quem está solitário, de quem está triste, de quem está em dor. E nesse processo de dor, ela não enxerga o mundo, ela está trancada para o mundo e está presa. Mas o que eu acho mais bonito nessa carta é que a chave está ao alcance da mão da pessoa. Mas como ela está assim, ela não enxerga. Ela não enxerga que a possibilidade de cura está ao alcance da mão dela de se livrar daquele vício. Então, olha que metáfora bonita essa imagem traduz para essa ideia do vício, da ilusão, né? Dos comportamentos compulsivos, das coisas que a gente poderia resolver, mas a gente está em dor, está num processo e a gente não enxerga. E a gente só consegue ficar preso naquele ciclo de comportamentos compulsivos, naqueles prazeres terrenos,
naquela loucura de beber demais, jogar demais, transar demais, ou qualquer outra coisa que você faça de uma forma compulsiva, que faça com que você fuja da realidade e fuja do contato com você mesmo, que é o que constrói a evolução espiritual. O Liberte-se, ele vai trabalhar com uma ideia que é, a gente tem uma metáfora do ovo, né? Então na gema a gente tem a leveza, os estados emocionais mais tranquilos. Quando eu falo de leveza, eu acho que qualquer pessoa entende do que eu estou falando. E o que ela levanta, né? Que no decorrer da nossa vida, as nossas experiências na infância, a gente vai indo para a clara. E essas experiências vão gerando emoções confortáveis e emoções desconfortáveis. E no processo de que a gente começa a viver emoções desconfortáveis, a gente vai para a casca do ovo, a gente vai fugir dessas emoções desconfortáveis na casca. E o que é que existe na casca? Os comportamentos compulsivos. Ou seja, para fugir das emoções desconfortáveis, a gente começa a fazer coisas demais. Transar demais, jogar demais, comer demais. E aí você vai ficando ansioso, porque você vai tentando o tempo todo fugir dessa emoção desconfortável, fazendo esse comportamento descontrolado, né? Se isso não faz sentido para você, eu vou dizer que da minha experiência pessoal faz muito sentido sim. Então, o que eu posso falar? Eu só posso falar da minha experiência. Eu vou dar um exemplo do que é demais, né? Há um ano atrás, a pandemia estava bem no auge, a gente estava muito confuso, o que ia acontecer, ia faltar água, quanto tempo a gente vai ficar assim, Então era tudo muito incerto, muito instável. E eu estava com uma emoção desconfortável gerada pelo meio incrível. E aí como é que eu fugi dessa emoção desconfortável? Eu nunca tinha visto a série Game of Thrones, eu assisti as 7 temporadas inteiras em 5 dias. Isso é demais. Então, eu entendo que o comportamento compulsivo da casca, essa coisa que você vai fugindo das emoções e você vai entrando naquilo, é uma fuga dessas emoções desconfortáveis. É como a carta do diabo, a pessoa está lá dançando, mas ela não percebe que no final das contas ela está presa, porque esse comportamento compulsivo vai fazer gradativamente cada vez mais mal a você, cada vez mais você vai sentir essa coleira apertando até chegar ao ponto de que você não vai conseguir nem olhar que eu tenho como quebrar esse ciclo. E o que a Flávia Melissa no programa sugere, né? Ela trabalha com a ideia de que para eu voltar à leveza, para eu sair desse estado de ansiedade, compulsão, dessa coleira do diabo, eu preciso voltar. Então eu preciso sentir de novo as emoções, assumir que elas existem, deixar elas passarem e aí entrar no estado de leveza. Eu preciso passar pela clara, assumir que eu estou sentindo aquelas coisas para poder retornar à gema, retornar ao estado de leveza. E eu gosto muito porque ela não entende assim, eu vou chegar a fazer isso, resolver. Que mágico. Não, ela entende que é um processo que você vai fazer sempre, é um processo de você perceber que, tô entrando nessa coisa dos comportamentos da casca, que ela também no programa ela vai falar de outros, quando você se irrita demais. Tem uma série, o programa é muito complexo. Eu estou fazendo aqui só um recorte para falar do luto e de WandaVision. Então, nesse processo de passar de novo pelas emoções, de assumir elas, é quando você vai diminuir essa ansiedade, diminuir essa compulsão. E com isso se libertar, né? E aí eu posso fazer a metáfora de se libertar da coleira do diabo, se libertar da prisão, do vício, do comportamento compulsivo e esse processo. E esse processo, ele vai estar em WandaVision. Se você parar para pensar, né, do que trata o seriado, né? Lá vai o spoilento, tá? Mega spoilento. Ela vai criar uma realidade de sitcom, ela vai criar uma máscara de família perfeita, de sonho americano, para fugir
da dor do luto. E o seriado todo é sobre essa jornada de ir voltando para as emoções, assumindo essas emoções e fatalmente se libertando. E ao mesmo tempo libertando a cidade, e esse é o termo usado na série, né? Você vai libertar a cidade, que é libertar você mesmo dessa dor, desse comportamento compulsivo, sentindo a dor, assumindo o luto, deixando ele vir, para você voltar à leveza e voltar para a gema do ovo, que é o que acontece quando quando ela desmonta toda aquela realidade que ela criou, ela assume o luto, ela deixa as memórias de quem ela amou irem embora e não mais tentando segurar, mas assumindo, ok, acabou, e voltando para a leveza do centro, na cabana, tomando chá. É muito bonito na série como ela cria essa metáfora. Quando você está no comportamento compulsivo, quando você está na coleira do diabo, quando você está cego, sem ver, um pouco. Começa a acontecer processos com a gente, né? Uma vez eu lembro que eu estava com um processo de luto, né? Uma lembrança de um processo de luto, e eu passei 3 dias jogando Tetris, tipo 3, 4 horas, assim. E até que chegou um momento que eu percebi, por que eu estou jogando tanto assim? É para fugir do luto. E nesse processo da compulsão, né? Quando você se reveste da ilusão, quando você cai nessa armadilha da ilusão do comportamento compulsivo, de evitar sensações desconfortáveis, você começa a bugar, você começa a ficar cansado, ou você fica indisposto, ou você começa a ter princípios de depressão. Estou falando da minha experiência, tá? Você começa a ter tiques, e você vai fazendo aquilo e jogando, 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 e você chega um ponto que você começa a sentir desconforto, você se irrita, você começa a bugar emocionalmente. E isso na série é muito bonito, que isso vai sendo introduzido aos poucos. Capítulo a capítulo, você vai vendo que é esse comportamento compulsivo de criar uma realidade fictícia, de escapar da realidade nesse mundo de fantasia, de família de margarina, ele vai aos poucos, como na vida, sendo rompidos. Começa os personagens a bugar, a própria Wanda começa a ficar confusa, e você vai assumindo as noções de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Então, chega um ponto que o Visão pergunta: olha, eu queria saber o que está acontecendo, porque eu não lembro de nada antes dessa realidade aqui. Eu não lembro mais quem eu sou. E o que é essa frase do Visão, se não esse processo de você estar fugindo das suas emoções, fugindo do autoconhecimento, fugindo das dores, fugindo de quem você é, e você vai começando a se perder. Você foge tanto que chega um ponto que você não sabe mais quem você é de fato. Você não sabe mais o que você deseja. É o que eu desejo ou é o que o meu comportamento compulsivo está dizendo? É o que eu desejo ou é aquilo que o diabo, que está com uma coleira em mim, está me induzindo a fazer e eu nem percebo, eu só vou lá jogando, 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 jogando 3, 5 horas seguidas. E tem uma coisa que tem muito a ver com o processo da Flávia Melissa, né, de voltar, sair da casca e voltar nas emoções para recuperar a leveza, quando a Agatha faz aquele processo, que é um processo de terapia, né? Você vai rever as memórias, e a Wanda tá tão cega, né? Como a figura da Stephanie Puimulau, ela tá tão cega pelas coisas, pela realidade que ela criou, que ela não lembra direito das coisas. Ela tá tão fora do centro, ela tá tão fora do contato com ela mesma, que ela não lembra direito como isso começou, de onde veio, ela fica confusa, que é um estado também de quem, né, a gente fica muito louco, a gente tá muito louco, vendo série, muito louco, jogando, muito louco, bebendo, muito louco, eu tenho que transar com alguém hoje, tenho que transar com 30, 40 pessoas hoje. Nesse processo a gente vai, exatamente isso, a gente vai esquecendo quem a gente é, a gente vai se perdendo, a gente vai bugando, e é muito salutar que ela vai voltando nas memórias, recuperando quem é. Tem um momento que ela diz assim: eu não quero lembrar dessa experiência, eu não quero viver isso,
Que é uma coisa que acontece. Quem já fez terapia sabe. Tem uma hora que a gente diz assim, ai, deu, gente, não quero mais. Tem um amigo meu que ele me disse uma coisa maravilhosa, que ele disse assim, quando você está no processo terapêutico e você não tem vontade de ir mais, é o melhor sinal de que você deve continuar, porque acessou coisas desconfortáveis e é isso aí que você deve colocar a mão. Então, é exatamente esse momento. Quando a personagem da Wanda fala que não quer ver essa memória de um determinado momento desse processo dela e a Agatha que está conduzindo ela chega e fala: o melhor caminho para ir em frente é voltar. É exatamente isso. Se eu quiser ir em frente, se eu quiser voltar pro meu, se eu quiser estar no meu centro, se eu quiser sair da caverna da Gruta do Diabo que eu tô lá preso, eu preciso sair dessa postura, abrir os olhos, ver as coisas, perceber que elas são punk e seguir em frente. Que é exatamente sair entre as fases do luto, sair da fase de negação e entrar nas outras fases até chegar na aceitação. E é isso que o seriado faz muito bem, com uma metáfora muito bonita, né? Então, quando o sistema está tão bugado emocionalmente, a metáfora disso é que a realidade começa, a Wanda que criou aquela realidade começa a perder o controle dela. Os móveis começam a mudar de épocas e de diferentes sitcoms. Cara, é maravilhoso. E é lindo ela dizendo assim: ah, eu tô perdida, eu tô me sentindo mal, eu não sei o quê. Mas eu acho que deve ser porque é segunda. Gente, isso é a resposta do viciado, é a resposta do cara no meio da gruta. Tem a chave para abrir, mas não quer ver. Não quer ver. Eu não quero ver. É visível que essas sensações que ela está tendo, que se refletem na realidade se distorcendo, tem a ver com esse processo que ela não está aceitando o luto, mas ela está negando tanto que ela não quer ver. Ela não quer ver a realidade. E é muito bonito como a série desenvolve essa metáfora com uma leveza tão grande de mostrar um sitcom que ao mesmo tempo é essas sitcoms, são essas novelinhas, né? Friends, Seinfeld, Family Ties, para quem tem um pouco mais de idade, Super Vic, Super Gatas. São esses seriadozinhos nesse formato que são muito leves, né? Quem nunca viu Friends para relaxar, gente? How I Met Your Mother. É isso, a gente vê essas coisas para se relaxar. Quando elas ficam num nível tão grande, por exemplo, eu vou ficar vendo Friends 16 horas seguidas. Putz, tem um problema aí, né, querido? Aí você começa a entrar no comportamento compulsivo, aí você começa a entrar em fugir da realidade. Tá sacando a vibe? E é disso que a WandaVision trata. E aí tem uma cena maravilhosa em que ela está em luto pelo irmão que morreu e ela está vendo Malcolm in the Middle, que é outra série. E aí o Visão chega e ela fala assim, eu não quero falar sobre isso, assim. Que é também essa coisa de não querer falar, que é compreensível, né? Imagina, estou em luto agora e eu não quero falar sobre isso. Mas também é um processo de eu querer fugir do psicólogo, porque no psicólogo eu vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que elaborar isso, eu vou ter que macerar isso, eu vou ter que... E isso é muito bonito, a cena toda é muito bonita. Esse episódio, que é o episódio 9, que eu chamo do episódio da terapia, é muito bacana, mas a construção toda para chegar naquilo é muito legal. É muito interessante. E é muito tocante. E quando finalmente ela aceita e vai desfazer aquela realidade de mentira, libertar a cidade, libertar a si mesma dessas amarras, ela vai ter que para isso desfazer o que ela inventou, inclusive o Visão que ela inventou. E aí ela fala para ele: você é minha dor e a minha esperança, que é exatamente ela tá nesse momento em que quando você perdeu alguém, às vezes é um momento que leva muitos anos, ou talvez não chegue nunca, e você não lembra mais da pessoa com dor, mas você foca mais nos bons momentos que você teve com aquela pessoa. E isso te dá esperança de viver. É a minha leitura desse momento, assim. É muito bonito. É muito bonito, a metáfora toda é muito linda, é muito leve, é muito doce, é muito frugal. Eu super recomendo. É muito difícil você tratar de um tema como luto com a leveza que essa série trata, e eu acho muito interessante. Aí, vamos entrar no Mephisto no pesadelo. Gente, o que é um pesadelo?
Pesadelo é o quê? O que são sonhos, né? São coisas que são do seu inconsciente que estão aflorando, né? São coisas, por exemplo, sentimentos que a gente vai abafando, assim, não está acontecendo nada, né? Muitas vezes com comportamento compulsivo, tipo beber demais, usar droga demais, comer demais, né? Ou ver série demais, que eu vou abafando aquilo para não sentir. E isso começa a escapar do nosso consciente e começa a sair do nosso inconsciente, que essas dores, essas emoções desconfortáveis estão lá. E no pesadelo, nos sonhos, é onde isso vai forçar para sair dessa camada que ele está sendo empurrado para baixo, essas emoções, e vai querer começar a sair. Então, dentro dessa série, você esperar um vilão chamado Pesadelo para representar esse processo, gente, psicologicamente faz todo sentido. Inclusive dentro dessa narrativa. Dentro dessa metáfora, se eu quero fazer um símbolo vilanesco de algo que eu tenho que enfrentar, é exatamente esse pesadelo, essa dor que está aqui, que eu estou botando ela para baixo. Então vai ter uma hora que ela vai ter que aparecer e eu vou ter que combater ela para eu dizer assim, ok, vou viver com você, vou assumir a dor. E isso simbolizado na forma de um vilão que ela derrotaria, bicho, psicologicamente eu acho que faz todo sentido. Assim como se eu vou representar, se o diabo representa tudo isso que eu estava falando antes, dessa coleira que segura a pessoa, o comportamento compulsivo, a ilusão, faria todo sentido simbolicamente se aparecesse uma figura diabólica, simbolizando tudo isso que ela está sentindo, assim como faria todo sentido ela derrotar essa figura diabólica. Mas a série faz uma opção, né, muito interessante, que é deixar a metáfora no próprio, esse conflito interno dela continuará interno. E é isso que os fãs inconscientemente estavam esperando tanto. Fazia todo sentido essas figuras simbólicas aparecerem como algo que ela deveria enfrentar. Porque não é disso que as séries... eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre essa relação do símbolo, do herói, por que a gente gosta tanto das batalhas, mas faz todo sentido dentro dessa narrativa de luto. É isso. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre também a relação entre a casa e as sitcoms e a ilusão. Estou pensando se faço um relacionando isso à ilusão e à política, mas eu não sei se eu estou com muita paciência. É isso. Espero que tenha sido uma pequena jornada, uma pequena viagem interessante.